Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Você trouxe sua Bíblia? Amém? Trouxe sua Bíblia no celular, na mão. Pega a Bíblia que você estiver aí agora. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Amado e bendito Deus, todo-poderoso e digno de toda a honra e de toda a glória. Nós estamos nessa noite aqui apenas como servos do Senhor, apenas como ouvintes, Deus. E pedimos ao Teu Espírito que nesta noite nos visite, que abra os nossos ouvidos, que em nome de Jesus destrave o nosso entendimento para que possamos entender a Tua palavra, absorver a Tua palavra, Deus. Que ela possa ser nesta noite como vitamina para o nosso espírito, nos animando, Deus amado, nos fortalecendo e nos alertando contra as astutas ciladas do diabo. Nessa noite eu peço ao Senhor que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito. Remove de mim, Deus, todo interesse, Deus, em mostrar sabedoria e conhecimento. Remove de mim toda arrogância e prepotência neste momento e tenha misericórdia, para que eu não amaldiçoe este povo com a minha palavra, mas que seja abençoado com a Tua palavra nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, cada um aqui em particular veio buscar uma resposta, Senhor, da parte de Deus. E eu creio que a Tua palavra ela é universal, aqueles que Te amam, Te servem, Te buscam. E que cada vida sairá com a sua resposta nesta noite, Deus. Todos ouvindo a mesma palavra, mas sendo edificados de formas diferentes. Em nome de Jesus, eu Te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu Te agradeço pela oportunidade de cada irmão que aqui está. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco hoje, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém? Podeis assentar. Aleluia, Jesus. A maioria de nós aqui nessa noite já ouvimos essa passagem sobre Nicodemos. E a Bíblia nos ensina que Nicodemos também era mestre. Que Nicodemos era um conhecedor da lei. Era instruído. Nicodemos não era um homem qualquer. Mas a Bíblia diz assim, estando ele em Jerusalém capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Quando Jesus veio, Jesus teve uma certa resistência por parte da liderança judaica daquele tempo. E se você prestar atenção, geralmente são as pessoas mais intelectuais que costumam rejeitar a Deus, rejeitar a Cristo. Mas nós estamos aqui nessa noite para entendermos o porquê o carpinteiro de Jerusalém, que nascido em Belém da Judéia, porque isso é fenomenal, irmãos. Pessoas estão aqui hoje, nesta noite, levantando os seus braços e adorando a um homem que fazia móveis numa cidade pequena. A um homem que trabalhava como carpinteiro, e às vezes as pessoas perguntam, Jesus não existiu, Jesus é um mito. Mas é impressionante como um mito, como alguém que foi um simples carpinteiro, que não teve fama, que não tinha dinheiro, pode, depois de 2000 anos, trazer pessoas até este lugar, e essas pessoas levantarem a mão e dizerem que ele é santo.
Jesus não se esforçou e não houve por parte dele esforço para se produzir um Jesus glorioso. Naquela época, os imperadores tinham a mania de fazer estátuas de si mesmos. Eles pediam para as pessoas: façam estátuas a meu respeito. Olha, eu quero que vocês ergam este palácio, eu quero que vocês ergam essa cidade e coloquem o meu nome. Cesareia de Filipos, várias outras cidades que eram colocadas com nomes de imperadores. Então aqueles homens tentavam se promover e se estabelecer na história através das suas criações. Nós olhamos para o Egito e nós vemos aquelas pirâmides enormes. Nós olhamos para aquelas pirâmides e aquelas pirâmides foram construídas a mando dos faraós. Pirâmides que demoraram anos, 30, 20, 40 anos. Umas que foram terminadas até depois que o faraó morreu. Porque o faraó queria ser lembrado. O faraó queria que a sua história ficasse marcada. Mas o faraó morreu. E as suas pirâmides ficaram. Mas nós estamos aqui reunidos nesta noite em nome de um homem que não construía pirâmides. Ele construía móveis como esse aqui. Se você chegasse e dissesse: Senhor, eu preciso de uma cadeira, ele iria fazer uma cadeira para você. Se você dissesse: Senhor, eu preciso de uma mesa, ele iria fazer uma mesa para você também. Mas em nenhum momento ele disse aos seus discípulos: olha, eu preciso que vocês façam uma larga estátua minha, para que quando as pessoas passarem, elas olhem e digam: olha, lá vai a estátua de Jesus. Mas nós estamos falando de um homem que quando ele fazia milagres, ele dizia assim: fica quieto. Não conta nada para ninguém. Jesus não gostava de alarde, Jesus não gostava de agitos, Jesus não gostava de propagandas. Eu acredito que se Jesus viesse hoje, ele não estaria nem na televisão. Mas Jesus não intentou deixar um legado e criar uma imagem sua de um super-herói. Porque quando ele vem e diz assim: olha, o menor de vocês no reino de Deus será o maior. O menor de vocês no reino dos homens será o maior no reino de Deus. E quem tenta ser o maior não vai se promover. Quem tenta ser o maior na visão do reino de Deus não vai criar expectativas sobre você. Hoje em dia nós temos uma certa propaganda em cima dos homens que é muito grande. Nós vemos alguns pregadores, eles até colocam os lugares onde eles passaram. Às vezes nós vemos alguns pregadores, nós vamos ouvir eles ministrarem a palavra, eles começam a dizer os países que eles passaram, mostrando o seu currículo espiritual. E dizendo: estivemos ali na Europa, onde o Senhor nos usou grandemente. E passamos pela Suíça, e entramos pela Itália, e saímos não sei aonde, e voltamos para o Ceará. E passamos em Cabrobró, fomos em Piripiri, estivemos em muitos lugares. Então aqueles homens começam a botar a sua história, como se a sua história fosse aumentar a unção que é derramada sobre eles. Ou como se um homem fosse imaginar: nossa, esse homem tem uma viagem, deve ter uma bagagem espiritual tremenda. Mas o mandato de Jesus é que você não diga nada a ninguém, porque você não está aqui, nem eu estou aqui para dizer o meu currículo espiritual, para dizer quantos livros eu li, ou o que eu faço, ou quantas faculdades de teologia eu fiz, ou se eu não fiz. Jesus está dizendo a Nicodemos: Nicodemos, filho, importa-vos nascer de novo. Nicodemos havia ido visitar Jesus de noite. Nicodemos havia ido visitar Jesus num período onde não havia pessoas. E há duas hipóteses para Nicodemos estar lá. Uma das hipóteses para Nicodemos visitar Jesus de noite seria de que ele teria vergonha de estar com o mestre. Uma das hipóteses que Nicodemos visitar Jesus à noite seria de que ele teria medo do que os outros mestres ou os outros sacerdotes vissem ele conversando com Jesus de Nazaré, o carpinteiro. Mas há outra hipótese também que diz que talvez Nicodemos foi visitar Jesus de noite porque ele reconhecia que Jesus era mestre. Então ele foi visitar Jesus à noite porque ele não queria incomodar Jesus durante o dia. E a noite era mais reservado. Mas eu não sei qual dessas hipóteses estava Nicodemos pensando. Mas diz a Bíblia que então Nicodemos viu Jesus. E antes disso, no capítulo 2, do versículo 23 até o versículo 25, nos diz assim:
estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Eu vou dizer uma coisa para você, e espero que você não se espante nessa noite. Mas Jesus sabe por que você veio aqui nessa noite. Isso é bom, irmãos. É bom. E pode ser terrível. Pode ser bom aqueles que vieram de coração quebrantado, de uma vida entregue, de dizer: hoje eu não vou passear com o meu cachorro, hoje eu não vou ao shopping, hoje eu não vou assistir filme, hoje eu vou adorar o meu rei. Hoje eu vou bendizer o nome daquele que me dá vida, daquele que me guarda, daquele que protege. Hoje eu vou adorar não o carpinteiro, eu vou adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque agora ele já não é mais carpinteiro. E nem é mais um homem crucificado naquela cruz. Agora ele é o leão da tribo de Judá, que virá sobre as nuvens em glória, e que os anjos virão atrás dele, declarando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Jesus sabe o motivo por que você veio aqui. Há um certo pregador, ele dizia assim, que nós, na nossa conduta diária, nós temos até a coragem de dizer à pessoa o que nós fazemos. Mas nós somos... É impossível você dizer às pessoas o que você pensa. Porque o que passa pela sua cabeça são coisas boas e terríveis. Pela cabeça de um homem casado passa adultério. Pela cabeça de um homem casado passa promiscuidade. Pela cabeça de uma mulher casada passa adultério. Porque Jesus disse assim, olha, que se você pensar em outra pessoa, em cobiçá-la e desejá-la, você já comete adultério. E eu posso dizer que nenhum homem que está aqui, por mais tempo que ele esteja casado com a sua esposa, ele é capaz de dizer o que ele pensa, ou o que passou no seu pensamento hoje. Porque passou por dentro do pensamento coisas que nós nos envergonhamos, dizendo: como eu pude pensar isso? Você pode até falar o que você fez hoje. Você pode chegar diante do pastor e confessar: pastor, olha, hoje eu comi demais. Eu não queria ter comido tanto, pastor, mas... Porque são coisas que você pode expressar, mas os pensamentos não. Os pensamentos, talvez hoje você tenha adulterado em pensamento. E é interessante que quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo: eu preciso que vocês se santifiquem, porque é muito fácil pecar. Eu preciso que vocês se santifiquem, porque é muito fácil perder a intimidade com o Espírito Santo. Eu não sei se você passou o dia vendo Esquenta, se você passou o dia vendo Gugu, vendo Celso Portiolli. Então deu horário de vir para a igreja, você diz: é hora de ir para a igreja, adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Desliga, mulher, chega de programação agora. Nós iremos adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Nicodemos não sabia, mas Jesus diz aqui, ali diz assim: mas o próprio Jesus, no versículo 24 do capítulo 2, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, e ele diz: porque os conhecia a todos. Jesus sabe o motivo por que você veio aqui nessa noite. Ele sabe se você é um interesseiro, se você é uma pessoa egoísta, se você veio aqui porque você precisa receber alguma coisa, e quando receber vai dar no pé. E quando tiver tudo que você quiser, então vai embora. Ele sabe disso. Mas ele também sabe que você veio aqui nessa noite agradecer e dizer: quantas benfeitorias Deus tem me feito, quanta vida Deus tem me dado, quantas coisas o Senhor tem. Que alegria estar aqui nessa noite diante do Senhor. Mas Nicodemos não sabia que Jesus sabia, que ele sabia, que ele não sabia o que Jesus sabia.
Ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus não precisava que ninguém chegasse e falasse: eu sou mestre em Jerusalém, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou... Você não precisa dizer a Jesus quem você é, porque Jesus conhece a sua natureza. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe do que você é capaz. Jesus sabe o que você fez. Jesus sabe o que você pensou. Mas então, depois de ter passado o dia inteiro pensando talvez coisas desagradáveis, horrendas, você chega diante da presença de Deus hoje como se Ele não soubesse quem é você. Você chega com a maior cara de pau, dizendo: ai, unção, poder. E não sabe que quando você estava assistindo televisão, o Espírito Santo de Deus estava na tua casa querendo um tempo no domingo, querendo dizer para você: dá o domingo para mim, meu filho, dá a tua folga, dá essas horinhas que te sobram, porque nós temos a mania de dar a sobra do nosso tempo a Deus. Nós temos que pensar no contrário: eu vou dar o meu tempo a Deus e o que sobrar é o seu, eu uso lá fora. Eu vou dar a minha vida ao Senhor, e se sobrar alguma coisa, resta para minha família, para meus irmãos que estão lá longe. Jesus sabe da natureza do coração do homem, sabe da sua natureza, e é por isso que muitas vezes nós não nos quebrantamos, porque nós achamos, como Nicodemos, estamos chegando diante de um homem comum, que não sabe o que eu fiz hoje, não sabe o que eu pensei, não sabe o que eu falei com a minha esposa, não sabe o que eu falei com o meu esposo, não sabe as palavras de maldição que eu disse ao meu filho, à minha filha, não sabe os sentimentos que me passaram pelo coração. Então nós chegamos dentro da igreja como se Jesus não nos conhecesse. E é por isso que não há choro, quebrantamento, não há derramamento. É por isso que não há renúncia, não há entrega, não há um choro de amargura que traga o Espírito Santo. Porque nós estamos como Nicodemos, achando que Jesus é um bom mestre. Mas há duas coisas: ou Jesus é Deus, ou Ele é um homem louco, lunático, que não serve para nada. Porque ou Ele é Senhor dos senhores, o nosso Deus, que habita nos céus agora e que virá nos buscar, ou Ele não passa de um louco. Jesus não é um bom homem só. Jesus não é uma boa pessoa que fez boas obras. Jesus é aquele que perdoa pecados, que cura enfermos. E que quando os judeus chegam para ele e dizem assim: como é que você perdoa pecados? Quando Jesus então perdoa os pecados daquele homem que estava coxo, e eles olharam para ele, se indignaram e disseram: quem é ele? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Então os judeus dizem: só Deus pode perdoar pecados. Ele é Deus. Buda não disse que era Deus, Dalai Lama não disse que era Deus, Maomé não disse que era Deus, Jesus disse que era Deus. Então ele, além de perdoar pecados, ainda diz ao homem: toma a tua cama, pega o teu leito, levanta e anda. Você está diante daquele que sonda as mentes e os corações, e quando você chega diante dele, não desarme-se, irmão. Solta tudo. Tira a armadura de supercrente, de homem de Deus, varão de guerra, forte, violento, homem que não tem pecados, que vive jejuando no monte. Desarme-se de tudo. Tira tudo. E diga: eu vim diante daquele que sonda o coração. Eu vim ouvir a palavra que vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, que é apta para discernir os pensamentos do homem. Então, diante desse, quando nós entrarmos na igreja, nós devíamos: meu Deus, aonde eu vou entrar? Que lugar é esse? Sabe quando você vai numa sala de raio-x? Então o cara bate aquela luz no seu peito e fala, aquela luz atravessa, e de repente ele puxa aquela chapa e está aquele monte de osso.
E aí você diz: que máquina potente! Viu meus ossos. Mas eu vou dizer a você que Jesus não vê ossos, vê intenções que nenhuma máquina pode detectar. Vê desejos do coração que ninguém pode detectar. É por isso que quando nós nos aproximamos deste Deus, nós temos que entender: eu estou indo diante daquele que sonda a mente e coração, que conhece tudo. Não estou indo diante de apenas um deusinho, não. Mas eu estou me aproximando daquele que vai me rasgar por dentro se eu precisar. Então eu abro os braços e digo: vem, Jesus, faz o que precisar ser feito. Nicodemos diz, versículo 2: este de noite foi ter com Jesus. Preste atenção. Nicodemos pode ter ido de noite porque estava com vergonha de falar com o mestre, ou pode ter ido de noite porque teve reverência com o mestre. Você pode ter vindo aqui nesta noite porque você tem reverência com Deus, ou você pode ter vindo aqui nesta noite porque você tem alguma dívida a ser paga, ou porque você tem algum problema a ser resolvido, ou porque você tem vergonha de adorar a Jesus de manhã na tua casa, no teu lar, de pôr o som alto, de dizer para o teu vizinho: eu sou cristão, sirvo a Deus, creio nele. Então você vem de noite servir a Jesus, porque de noite ninguém está vendo. Sai de casa, abre a porta, olha para o lado: será que alguém está vendo eu ir para a igreja? E se tem muita gente na rua, você diz assim: vou esperar, dar uma acalmada, quem sabe o pessoal não entra. Quando eles entrar para dentro, eu saio com a minha Bíblia e vou correndo para a igreja. Vou esperar a rua ficar mais tranquila, porque senão vão zombar de mim, vão falar: lá vai o crente doido. Então dá um tempinho, espera a rua esvaziar para você sair de casa. Ou você é daquele que a rua está lotada, o samba está lá comendo solto, e você assumiu a posição de cristão e disse: eu vou pegar minha Bíblia, vou pôr embaixo do braço, vou passar no meio do samba, vou passar no meio do rock, vou passar no meio do funk, e eles têm que ver que há Deus ainda, que Deus ainda pode mudar pessoas, que Deus ainda pode transformar vidas, que Deus ainda pode restaurar lares, que Deus ainda pode transformar corações, que Deus ainda pode avivar pessoas, que Deus ainda pode levantar profetas. Então com alegria você pega a sua Bíblia e diz: eu vou mais à noite, porque mais à noite o mestre está mais tranquilo, e eu vou conversar com o mestre a sós. Ele vai ter mais tempo para conversar comigo. E diz a Bíblia assim no versículo 2: este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus havia falado sobre Nicodemos aqui, ó, no versículo 23 do capítulo 2. Jesus havia dito: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. E Nicodemos era um destes, que estava lá e viu Jesus fazer sinais e creu no nome de Jesus. Mas ele não creu que Jesus era Deus. Ele creu que Jesus era um bom mestre, porque ele viu os milagres e ele falou: é impossível, esse homem não pode vir de qualquer, esse homem só pode ser enviado de Deus. Mas Nicodemos creu de uma maneira incompleta. E se eu creio de uma maneira incompleta, eu creio de maneira errada. E talvez você está crendo em Jesus há tanto tempo de maneira incompleta. Se você crê de maneira incompleta, você está crendo de maneira errada. Se você não crê que Jesus é Senhor de todas as coisas na sua vida, ou se você acha que Ele só é Senhor de algumas, você está crendo de maneira errada. Jesus é Senhor da tua casa, é Senhor dos teus móveis, é Senhor do teu sofá. Ele é Senhor da tua geladeira, Senhor da tua televisão, Senhor do teu computador, Senhor do teu celular. Tudo que você tem é dele, o que passa no teu celular é dele. Mas se nós começarmos a olhar como Nicodemos para Jesus e achar que Jesus é apenas um bom mestre, que não é Deus, Senhor de todas as coisas, então eu vou começar a entrar dentro deste lugar e achar: Jesus é menos do que eu pensava. Jesus é menos do que eu achava.
Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Você acha que Jesus chegou para Nicodemos e disse assim: você é sábio, cara, você é inteligente, olha, você é bom. Nicodemos só viu o que todo mundo viu. Nicodemos, com toda a sua experiência, com toda a sua sabedoria, só viu o que qualquer outra pessoa viu. Jesus fez milagre, e diz a Bíblia que muitos creram. Nicodemos só olhou porque todo mundo estava vendo. Talvez você está vendo dentro da igreja o que todo mundo vê. Se eu trouxer o ímpio aqui, ele vai ver a mesma coisa que você vê. Ele vai enxergar a mesma coisa que você enxerga: uma parede, algumas cadeiras, um microfone, um irmão doido na frente pregando, gritando. Ele vai enxergar a mesma coisa que você. Mas Jesus faz um convite a Nicodemos. Jesus não elogiou ele. Jesus não disse: olha, me reconheceu como mestre. Mas diz a Bíblia, no versículo de número 3, porque com Jesus não tem diálogo, não tem mimimi. Com Jesus não tem papapá, com Jesus não tem isso, aquilo, com Jesus não tem rodeio, Jesus dá direto. Com Jesus não tem alisamento sobre o teu pecado, de dizer: filho, tu pecou, calma, coitadinho. Jesus chega e defende você do inimigo quando você peca. Porque diz a Bíblia: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado, como foi daquela mulher que havia sido pega em ato de prostituição. Então Jesus olha para ela, e os homens vão apedrejar, a mulher vai morrer apedrejada. Então chega o bom mestre, que ele era manso, mas ele era radical. Ele era direto. E olha para aqueles homens e diz assim: quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Deu na veia. E eu imagino aquela cena, Jesus agachado, sem reação nenhuma, de homem histérico, gritando: não taca nela a pedra, não acerta ela, calma, eu tenho alguma coisa para falar para vocês, espera que eu vou convencer vocês que vocês estão errados. Mas diz a Bíblia que ele se agacha de joelhos, se agacha na areia e começa a escrever, e aquele dedo poderoso batendo sobre a terra começa a se mexer na areia, e dali vem a unção, dali vem a palavra de Deus que salva, que cura, que liberta, e que não faz estardalhaço, mas que entra na alma, na divisão do espírito, que vai até a divisão das juntas, medulas, que traspassa tudo, que conhece pensamento. Então ele começa a escrever, e mansamente ele diz, sem virar para eles: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Pode falar o que quiser que ele foi inventado, eu não creio nisso, porque isso não pode ser invenção de homem. Homem não tem capacidade para inventar Jesus. Homem é pecador, miserável, não tem capacidade para inventar Jesus. Porque se inventar um Jesus, pode inventar dois, mas não tem dois. Só tem um. E então ele declara: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Então diz a Bíblia assim, que aqueles homens foram soltando as pedras. O poder da palavra era tão grande que ele não ficou com medo de tomar uma paulada ou uma pedrada. Ele estava de costas. Ele não estava preocupado, porque a palavra de Deus tem poder para visitar o enfermo, o pecador, e para transformar e para proteger você. E de costa então diz a Bíblia assim, que quando Jesus, você imagina só o barulho daquele monte de pedra caindo, toque,
E talvez quando ele se virou não havia mais ninguém. Talvez não havia mais ninguém. Só viu aquele monte de pedra. E aí então aquela mulher falou: talvez ela tenha pensado: nossa, agora eu estou livre. Esses homens não podem mais fazer nada comigo. Jesus está comigo. Eu quero ver agora quem vai dar. Quero ver agora quem vai me acusar. Então Jesus, depois de ter dado uma palavra de impacto naqueles homens e feito eles correrem como cachorros com o rabo entre as pernas, sobrou a mulher. E quando a mulher fica olhando para ele, aquele rosto sereno, compassivo, não se irava, não tinha raiva, não discutia, não gritava em voz alta, não se ouvia Jesus em escândalos ou em gritarias. Mas talvez se tivesse que chegar para ouvir, tinha que chegar pertinho dele, porque ele falava mansamente, tranquilo. Então aquela mulher olha e diz: olha, os meus problemas estão resolvidos. Agora eu achei alguém que me defende, alguém que cuida de mim. E agora nenhum fariseu vai poder vir tacar pedra em mim. Mas então Jesus diz a ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? Se foram, Senhor. Jesus não ficou batendo papinho com ela. Jesus não ficou com ela: olha, você está vendo como é as coisas, como muitos de nós costumamos fazer com o pecado das pessoas, não é? Não, filho, é assim, sabe, as coisas acontecem desse, mas calma, meia hora, uma hora depois, não resolveu nada. Jesus não ficou dialogando com ela, questionando: o que você fez? Quem foi o homem que estava com você? Fala para mim. Jesus não falou. Só disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Eles se foram, Senhor. Ele diz para ela uma coisa tremenda que nós temos que ouvir todos os dias. Quando você vier pedir perdão ao Senhor, não dialoga muito com ele, não fica falando como aqueles homens querendo provar a sua santidade. Jesus olha para ela e diz: Jesus dá algo para ela que é pesado. Talvez aquela mulher vivesse de prostituição. Talvez o dinheiro daquela mulher era arrecadado na prostituição. Talvez ela perdeu o marido. Talvez ela ganhava os trocados e ela só comia, se vestia, se prostituísse. Mas Jesus não quer saber disso. Jesus não quer saber de onde vem teu dinheiro. Ele só quer dizer para você assim: vai e não peques mais. Ele não quer saber se teu dinheiro vem do jogo do bicho. Ele não quer saber se teu dinheiro vem da prostituição, se vem das drogas. Ele não quer saber se você vai passar necessidade quando você largar as drogas, quando você largar o jogo do bicho que você tem, ou quando você largar o seu comércio ilícito. Ele não quer saber se você vai ter menos roupa quando você parar de dar golpe nos outros. Ele não vai querer saber se você vai ficar pobrezinho porque você vai ter que restituir os outros que você roubou. Ele só quer olhar para você e dizer: aonde estão os teus acusadores? Se foram, então ele vai dizer para você: vai, não peca mais. Esse é o nosso advogado. Não tem mimimi com ele, não tem lá. Não tem dinheirinho aqui, dinheirinho ali. Vá, saia daqui hoje. E o que você estiver fazendo de errado, não faça mais. Não interessa o que é, não interessa o que foi. Vai e não peques mais. Então Jesus diz a Nicodemos, depois de ouvi-lo, Jesus diz no versículo de número 3: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas eu sou estudado, eu tenho teologia, eu leio a Bíblia direto. Mas faz tempo que eu vou para a igreja. Ele não diz assim: olha, se você ler a Bíblia direto, se você vir para a igreja direto, você vai ver o reino de Deus. Se você fizer teologia, estudar filosofia,
Se você fizer psicologia, você vai entender quem é Jesus. Não! Não se entende quem é Jesus pelas formas humanas. Não se entende quem é Jesus pelo jeito humano. Não se entende quem é Jesus pela medicina. Não se entende quem é Jesus pela psicologia, pela psiquiatria, pela filosofia, pela teologia. Não se entende quem é Ele. Porque Nicodemos tinha uma graduação alta. Era mestre, aquele homem sabia muito. E Jesus então, sem lenga-lenga, sem querer, olha Nicodemos, eu vou falar uma coisa aqui para você, mas não se ofenda não, tá filho? Eu sei que você conhece muito, que você sabe muito de Bíblia. Não fica magoado, Nicodemos, comigo, por favor. Jesus não dialoga lenga-lenga. Jesus tem um ministério a ser cumprido, e este ministério requer que todo o tempo que ele estivesse aqui fosse utilizado. Jesus tem um ministério para você e tem um ministério para a sua vida, e todo o tempo que você tiver na presença dele tem que ser usado para ele. Não há divisão de tempo. Tudo é dele agora. O domingo agora é do Senhor. Às vezes nós passamos o dia inteiro sentado em casa. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. E então nós queremos, sentado, come feijoada, come macarrão, come salada, chupa sorvete à tarde. Que benção, isso é uma delícia. Nós fizemos isso na casa do nosso irmão Alex. Foi uma beleza, e logo, logo nós estaremos lá novamente. Mas nós vamos estar em outro lugar. Isso é uma benção. Mas lá nós não falamos de futebol, lá nós não falamos de mulheres, lá nós não falamos de bebida. Nós passamos a tarde comendo e falando quanto Deus é bom. Quanto Deus é maravilhoso. O quanto Deus é misericordioso. Nós temos o nosso tempo de alegria para Ele. O domingo foi dele, e Ele nos deu o domingo de volta, na comunhão com os nossos irmãos. Tudo aquilo que você der ao Senhor, Ele só vai te devolver melhorado. Dê algo defeituoso a Deus, Ele vai transformar e vai voltar para você melhorado. Dê o tempo que você gastava nas coisas inúteis da vida a Ele, e Ele lhe devolverá um tempo restaurado. Um tempo de vida. Não mais tempo de morte nas coisas do mundo, naquilo que nos atrapalha ou que nos cega a mente. Mas Ele nos devolverá um tempo abençoado. Dirá: é isso que eu quero com o seu tempo, filho, faça isso. Pode ouvir uma pregação no lugar onde você está trabalhando? Ouça. Pode ler a Bíblia dentro do ônibus? Leia. Pode abrir um livro de evangelismo no meio da praça? Leia. Está no ponto de ônibus, 40 minutos parado e o ônibus não vem? Evangelize, fale dele, pegue o teu tempo que não vale nada, transforme em um tempo para a eternidade. Versículo 3: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Que Jesus está dizendo, se você não melhorar naquilo, você não pode ver. Ou se você não melhorar naquilo, você pode ver. Não, melhora na sua vaidade, melhora na sua arrogância, seja mais humilde. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, você precisa nascer de novo. Você precisa ser gerado novamente com a visão do Espírito. Você precisa ser transformado novamente pela visão do Espírito. Você já imaginou se toda mulher, quando fosse ter um filho, tivesse um filho usado? Você vai engravidar, mas seu filho já está meio usadinho, está gastadinho, já está crescido. Se você for aos lares de adoção, você vai ver que a maioria das pessoas procuram crianças recém-nascidas para adotar. Vamos botar aqui, 90% procuram crianças recém-nascidas para adotar. Porque elas querem pegar aquela criança, querem cuidar delas e querem ensinar o que elas sabem para aquela criança. Elas dizem, eu vou transferir o meu caráter para essa criança. Ela vai ser como eu sou.
Ela vai ser como a mulher, minha mulher é. Então elas querem crianças o mais novas possíveis, porque elas querem imprimir nelas o caráter delas. Porque elas não querem crianças mais velhas, porque elas já vêm com certos hábitos. Elas já xingam, já batem, às vezes são mais revoltadas. E é mais difícil para você domar. Então elas sempre vão procurar pessoas mais novas para adotar. Quanto mais novo, melhor. Mas Jesus não está procurando pessoas mais novas. Jesus está procurando pessoas nascidas de novo. Porque Deus quer imprimir em você o DNA dos céus. Jesus disse: Nicodemos, não importa quem você seja, se você é esperto, se você é inteligente, se você é legal, se você é um cara bacana, se você é um bom pai, se você faz isso, se você faz aquilo. Nicodemos, é-vos necessário nascer de novo. Porque mesmo que você seja tudo isso, o que você é não pode te fazer ver as coisas do céu. Nicodemos, você não pode me enxergar como um bom mestre. Nicodemos, você não pode me enxergar como uma pessoa comum, como mais um em Israel. Eu sou Deus, Nicodemos. E tudo que você sabe não te faz me enxergar como Deus. Você tem que nascer de novo. Mateus 16:16. Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Nos diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus então diz assim para eles, no versículo 15: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E aí então no versículo 16, respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí você diz: nossa, Pedro era espiritual. Ou então você diz assim: cara, mas qualquer pessoa pode ver isso. Qualquer pessoa podia chegar e falar: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, está andando com ele. Você diz isso ou não é? Isso é fácil de falar. Eu estou vendo Jesus, ele é bom, ele é santo, ele faz coisas. Qualquer pessoa pode dizer isso. Não. Não com a intensidade do céu. E não com o reconhecimento do céu. Não. E Jesus então vai dizer, no versículo 17: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Você pode entrar aqui, dar glória, aleluia, dizer que Jesus é bom, mas não é isso que Ele quer. Ele quer que seja imprimida em você a revelação do Pai, para que quando você dizer glória, você diga glória ao Rei eterno. Porque o homem comum diga glória a Deus, aí dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus, vai, dá glória a Deus, igreja. Vamos lá. Qualquer um pode dizer isso que você disse agora. Qualquer um. Eu posso pegar um endemoniado no meio da rua, ele pode falar isso. Mas a intensidade do céu é diferente. A maneira de que um nascido de novo diz glória a Deus é diferente. A maneira que um nascido de novo exalta o nome do Senhor é diferente. Qualquer um podia ter dizido bem-aventurado és tu. Ou qualquer um poderia ter dito tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qualquer um. Mas a diferença aqui foi que ele não falou como qualquer um. Ele falou inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode pregar a palavra para qualquer pessoa, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu filho. Mas pode chegar outra pessoa e pregar a mesma palavra que você pregou. Um mormon pode pregar, um testemunha de Jeová pode pregar, um macumbeiro pode pregar, um espírita pode pregar. Qualquer pessoa de outra religião pode pregar a palavra.
Mas há uma distinção entre aqueles que são nascidos de novo, porque eles não pregam a palavra que eles sabem, eles pregam a palavra que lhes foi revelada do Espírito Santo de Deus. E essa palavra, quando ela bate no coração do papai, quando ela bate no coração da mamãe, quando ela bate no coração do vizinho, ele diz: já me falaram isso, eu já ouvi, mas não me falaram desse jeito. Porque eles diziam de Jesus: quem é que fala como esse homem fala? Ninguém fala como ele fala. Já passou por aqui um monte de gente estudada, um monte de gente legal, mas ninguém fala como ele fala. Olha o jeito que ele fala. Não é o que falamos, mas é como o Espírito Santo de Deus está agindo em você. É como Deus está trabalhando em você. É como o Espírito Santo de Deus está falando por você. Não diga: eu não posso pregar de qualquer jeito, eu não posso louvar de qualquer jeito, eu não posso falar de qualquer jeito. Eu tenho que ser inspirado. Então vem, Espírito Santo de Deus, e me inspira. Me inspira para que não seja de qualquer jeito, mas para que ao falar as pessoas dizem: um falar diferente, e eu senti alguma coisa. Jesus disse a ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Quando você começar a sair das revelações da tua carne, das revelações da letra, das revelações da história, da filosofia, da teologia, e entrar nas revelações do Espírito Santo de Deus, Jesus vai olhar para dizer, vai dizer assim para você: olha teu diploma. Jesus não vai dizer para você: olha o diploma de filosofia dele, olha o diploma de teologia dele. Todas essas coisas são necessárias e são úteis. E se você tiver a oportunidade de fazer, faça-as. Mas as únicas que vão fazer a diferença são as coisas do Espírito, implantadas em você, que vem do alto. São essas que fazem a diferença. Mateus 16, do 21 ao 23, nos diz assim. Mateus 16, do 21 ao 23. Nos diz assim: diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Isso é lindo que Pedro disse, é ou não é? Não é bonito? É lindo isso. Ele olha para Jesus e diz: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. É bonito ou não é? Amém? É bonito? É bonito, não é? É de alguém que se preocupa, é ou não é? De alguém que se importa. Mas aí então Jesus, mais uma vez, das suas respostas duras e violentas, não contra o homem Pedro, mas contra o mundo, vai dizer no versículo 23: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus sabe reconhecer algo quando vem do Espírito Santo de Deus, e sabe reconhecer palavras bonitas que vêm do próprio diabo.
Porque quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não fosse carne ou sangue quem te revelaste, mas fosse o Espírito Santo. E quando Pedro vem de novo com uma frasinha bonita, mas frasinha bonita carnal, para Deus não interessa. Pregação bonita carnal, para Deus não faz impacto, não serve para nada. Palavrinha de evangelismo fraca, sem Espírito Santo, não adianta. Jesus disse para ele, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, duramente, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. O Senhor vai reconhecer as tuas bonitas palavras, quando elas forem frutos do Espírito, e vai reconhecer as tuas bonitas palavras, quando elas forem fruto da tua carne, da tua bajulação, fruto do seu querer bajular Deus, para arrancar de Deus alguma coisa. E Jesus vai saber quando também você ora em espírito. E vai responder, bem-aventurado és tu, João, Maria, Pedro, Tiago, Alex, Aleph. Porque você não orou com a carne, você orou com o espírito. E todas as suas palavras são ouvidas. Para encerrar, João 6, 68. João 6, capítulo de número 68. Desculpa, João capítulo 6, versículo de número 68. Diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro. Vamos ler a partir do versículo de número 66, amém? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E no versículo 69 diz: e nós temos crido e conhecido que tu és santo de Deus. Você está vendo que uma hora você pode falar palavras bonitas que são do Espírito Santo, e outra hora você pode usar palavras bonitas que não são do Espírito Santo? Você está vendo que uma hora você pode pensar que é espiritual, porque a tua espiritualidade está sendo carnalmente revestida? Você está vendo que muitas vezes você pode se confundir com a tua oração, achando que você está fazendo algo espiritual, porque é bonito. Deus não trabalha com coisas bonitas, Deus trabalha com coisas espirituais. Se Deus trabalhasse com coisas bonitas, nós veríamos um monte de poeta aí fazendo poemas dentro da igreja. Poemas são lindos, mas não são espirituais. Falam da natureza, falam, é lindo, mas Deus não trabalha com essas coisas, porque Deus diz, a vós é necessário nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se coloque de pé nessa noite. Nós estamos sendo gestados nesta noite. Nós estamos caminhando em direção ao parto. Deus quer fazer com que nós venhamos nascer, não da carne nem do sangue, mas nascer do Espírito. E você está caminhando todos os dias rumo a esse nascimento de Deus. Todos os dias Deus quer fazer com que passe os 9 meses na tua vida. E que você acorde, nasça de novo. Para que então você comece a enxergar as coisas espirituais. Porque se não nascer de novo, você não vai conseguir ver quem é Jesus. E você vai vir para este lugar dia e noite, adorando um Deus que você não conhece, adorando um Deus que você não considera como Deus, adorando um Senhor que você não considera como Senhor, falando apenas palavras legais, bonitas, que não alcançam os ouvidos de Deus, que não passam do teto, são apenas palavras bonitas, mas não são palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus.
E Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. E Ele ama você. É bom saber disso, que Ele nos ama. E que hoje nós vamos dizer: Senhor, me tira a falsidade que eu tenho vivido. Arranca todo o resquício da minha oratória de um fariseu, de um publicano, que só quer mostrar para os outros que eu sou espirituais, mas no fundo eu não tenho nada de espiritualidade. Tudo em mim está morrendo. A minha fé já foi embora. Eu não sei nem como eu estou indo lá, eu nem estou crendo mais que Deus pode fazer. Mas eu quero que o Senhor venha nesta noite, ó Espírito Santo, e me tome. Porque quando uma criança nasce, a mãe pega no braço, ela vai no colo de quem quiser pegá-la, ela anda. Provavelmente, se alguém for te pegar no colo agora, você vai escolher quem te pega no colo. Mas quando nós nascemos de novo, nós estamos vulneráveis a isso. E nós nos entregamos no braço de quem nós estivermos. Quando nós nascemos, nós não estamos dizendo: é meu pai, é minha mãe. Não, nós ainda não temos esse pensamento. Aonde estiver um braço que nos aconchega, então nós dormimos. Criança dorme em qualquer braço, desde que esteja certinho. E para você chegar nisso, você tem que se entregar. Jesus disse: se não fores como criança, não podereis entrar no reino de Deus. Se você não chorar, se você não se entregar, se você achar que você é uma pedra de gelo, dizendo: eu não preciso ser transformado porque eu já estou bom, não pode entrar no reino. Ele disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Ele disse: se você não for como criança, você não pode entrar. E ele disse para você: não tem para onde correr. Não tem meia palavra. Dá para entrar, não dá para entrar desse jeito. Não dá. E você tem que dizer para você: não dá, do jeito que eu estou agora, não dá para entrar, pai. Eu sei que tudo é por graça, mas a graça nos transforma em crianças. E se você não foi transformado em uma criança, porque ele disse: se não fores como criança, não pode entrar no reino do céu. A graça de Deus, a compaixão, a misericórdia, o Espírito Santo nos transforma em crianças. Então nós sabemos: fui transformado, agora já não me magoou mais. Fulano chegou, falou comigo, brigou comigo, no outro dia eu quero comer uma pizza com ele, eu quero sair com ele, eu quero passear com ele, porque já não guardo mais ressentimento. Isso já não cabe mais em mim. Todo o espaço do meu coração agora é preenchido com a presença, com a graça. Não tem mais espaço para mágoa, não tem mais espaço para tristeza, não tem mais espaço para arrogância. Agora é tudo dele, tudo dele, tudo dele. Os meus pensamentos, sentimentos, meu coração é dele. Não tenho mais raiva, não tenho mais como dar raiva do meu esposo, da minha esposa. E é bom quando o casal chega nessa maturidade, é ou não é? Briga por causa que queimou o arroz, fala, mas depois vira, um olha para o outro como se nada tivesse acontecido. Dá a mão, sai para fora. Porque sabe, aquilo não vai mais ser guardado no coração. Não cabe mais. Então nós somos transformados, meu Deus. Nós vamos orar ao Senhor nessa noite. Nós vamos pedir: Deus, remove a falsidade, remove o farisaísmo hipócrita da minha vida e me faz, em nome de Jesus, não ser um homem de boas palavras, mas ser um homem de palavras espirituais. Porque importa-vos nascer de novo. Amém?
Não compreendo os teus caminhos. Diga. Mas te darei a minha canção. Canção espiritual. Doces palavras te darei. Não qualquer palavras, palavras do Espírito. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai, eu sei. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos. Diga a ele: quero te dar canções, mas canções espirituais. Mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Não só doces, palavras espirituais. Diga: me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Diga: desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face, essa que eu preciso, é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai, eu sei. Diga: vai valer a pena me quebrantar, vai valer a pena eu me rasgar na tua presença, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Aplauda o Senhor. Aleluia.